Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o devocional, como criar o hábito de ler a Bíblia, né, todos os dias, como fazer esse momento devocional. Eu recebo sempre muitas perguntas, todas as vezes que eu compartilho nos vlogs aí o meu momento de devocional, né? Vocês fazem bastante perguntas, têm bastantes dúvidas. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui para ajudar vocês. Eu espero muito ajudar de verdade. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer pra vocês é sobre o que é o devocional, que algumas pessoas me perguntam. E, gente, o devocional nada mais é do que você tirar um tempo do seu dia a dia, reservar um tempo do seu dia pra dedicar às coisas de Deus, né? Dedicar a Deus. Pode ser falar da palavra pra alguém, estudar a palavra, pode ser louvar, pode ser ver uma pregação. É um momento do seu dia que você separa para se conectar a Deus. Eu gosto muito que esse período seja pela manhã, porque todas as vezes que eu falo assim, não, eu vou primeiro resolver isso porque é urgente e depois eu vou fazer meu devocional, eu me arrependo muito, porque o inimigo é muito sujo. Ele cria, né, diversas situações para que você se distraia durante o dia e não faça o devocional, porque ele sabe que quando você abre a Bíblia, né, a palavra te converte, a palavra toca em você. Então, eu sempre gosto de fazer como a primeira coisa da minha manhã, do meu dia. Então, o que eu fiz? Eu coloquei todas as coisas no meu criado mudo. Então, coloquei lápis, que eu geralmente uso, caneta, minha Bíblia, o meu caderninho, eu coloquei tudo lá do lado da minha cama, né? Então antes de levantar da cama, eu gosto de fazer o meu devocional. Às vezes também eu venho aqui pro closet ou pra sala, faço nesses cômodos, mas a grande maioria eu faço deitada mesmo na cama. Foi o jeito que eu, né, encontrei pra não deixar de fazer dia nenhum. Outra coisa que eu queria dizer pra vocês é sobre o porquê que você vai fazer esse devocional. Você deve se fazer uma perguntinha aí, por que que eu quero fazer o devocional? Então, se a resposta for porque eu quero conhecer mais de Deus, porque eu quero ser convertida pelo pastor dos pastores, porque eu quero entender mais sobre a palavra. Então, o momento que a gente descobre, conhece a palavra, a gente começa a se questionar diversas situações do dia a dia, diversas situações, às vezes dentro da igreja, diversas atitudes nossas no dia a dia. Às vezes a pessoa vai para um culto e só vai para o culto e fica limitada a ouvir a palavra e a versão que o pastor teve da palavra daquele dia. Só que a palavra é viva, ela se renova a cada dia. Então hoje eu vou ler esse versículo, esse capítulo da Bíblia, e Deus vai falar uma coisa comigo, amanhã ele pode falar outra coisa. E ter esse relacionamento é muito bacana. Então, se você quer de fato conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra, você deve começar a implementar o devocional na sua rotina. Porque quando você busca as coisas de Deus, as coisas do reino, por modinha, porque o seu amigo faz, porque a sua youtuber favorita faz, isso não dura, gente. Mas quando Deus te converte de verdade, é algo que você vai levar aí para toda a sua vida com o maior prazer do mundo. Então faça porque você está necessitando mais de Deus, porque você está necessitando conhecer a palavra. Uma outra coisa é viver uma vida devocional, né? Eu notei muito isso, mudei muito isso no meu dia a dia. Às vezes a gente passa horas na frente do computador, do celular, assistindo milhões de vídeos de moda, de beleza, de dona de casa, mas a gente não perde aí 1 hora, 20 minutos, 40 minutos ouvindo uma boa pregação. Às vezes a gente compartilha um monte de meme engraçado, um monte de vídeo engraçado, mas a gente não compartilha uma pregação forte que mexeu com a gente, que pode falar com outras pessoas que estão precisando também daquela palavra naquele momento. Às vezes a gente acorda num dia muito agitado, que você sabe que você não vai ter tempo de fazer o devocional como você gostaria. Você fez assim o básico, rapidinho, e você vai fazer suas coisas. Você pode usar esse momento para colocar um louvor e louvar a Deus durante, né, as suas tarefas do dia a dia.
Você pode estar fazendo alguma coisa, passar uma roupa, colocar também uma pregação para assistir. Você pode usar um tempo que você tá ali quietinha fazendo alguma coisa para conversar com Deus. Então eu comecei a viver uma vida devocional, não somente ter esses 30 minutos aí de devocional, né? Foi muito importante, mudou muito esse relacionamento com Deus. Uma outra coisa muito importante para você conseguir fazer um bom devocional é entrar em comunhão com Deus, é orar antes de começar a fazer o devocional. Gente, experimenta. Ler a Bíblia, né, fazer o devocional sem orar e depois experimenta você fazer tudo orando. Você vai ver o quanto Deus se revela a você, o quanto a palavra é revelada ali a você. Às vezes eu vou dormir com um monte de ingratidão no coração, com um monte de questionamento, com um monte de ansiedade, e aí no dia seguinte eu levanto, oro, faço meu devocional e é incrível o quanto Deus fala comigo. Ele prepara uma palavra para falar comigo. É sensacional. Então, assim, pedir entendimento a Deus, orar, né? Se conectar, entrar em comunhão é totalmente importante. É um momento, gente, total de comunhão com Deus, de muito temor. Então, é imprescindível começar pela oração. Outra coisa também que é preciso de sinceridade, de transparência. Deus conhece o mais profundo, sabe ali o mais profundo, o que você tenta esconder, o que você esconde às vezes de si mesmo. Deus conhece, Deus sabe de tudo. Então seja sincero, às vezes aquela palavra foi total pra você, mas a gente fica com essa coisa assim, tipo, não, isso não é pra mim, eu não sou assim. E às vezes é sim, sabe? Então é preciso de muita transparência, de sinceridade, de se rasgar por inteiro e se colocar ali aos pés de Deus. E assim permitir que Ele te mude, que Ele te renove, que Ele te mostre maneiras de você fazer, né? Coisas que você pode fazer no dia a dia que vai transformar a sua vida de cristã, que vai transformar o seu caráter de cristã. Então é preciso de muita transparência. Às vezes eu leio palavras que dói, sabe? Tipo assim, eu falei, meu Deus, né? É tudo pra mim. E eu tô fazendo tudo errado. Mas eis-me aqui, eu quero mudar. Eu fiz isso, sabe? Às vezes é vergonhoso assumir algum ato seu que você fez, mas, cara, ele é nosso pai, ele não vai julgar a gente. Quando a gente quer, ele nos dá força pra passar por aquilo ali, ó, de cabeça erguida. Daqui pra frente vai ser diferente. Eu tô com você. Você não vai ser odiado. Eu não vou te odiar por isso. Estamos juntos. Eu sou o Deus que te levanta. Então, seja transparente com Deus, fale tudo, sabe? Tipo, tudo que tá no seu coração, passando no seu coração, na sua mente naquele momento, coloque pra Deus. Vocês vão ver o quanto isso é renovador e transformador. E agora, vamos ao jeito, né, que eu leio a Bíblia. Primeira coisa, gente, é o Pão Diário, né? O que é o Pão Diário? É um livro escrito por um ministério chamado Pão Diário. Tem também outras versões de livros devocional, escrito por outras pessoas. E eu gosto muito do Pão Diário porque ele traz passagens, é como se fossem mini pregações escritas todos os dias. Então tem 365 pregações para você ler. Então você abre aqui num dia, né, no dia do mês lá que você está, e aí vai ter um tema e uma palavra de acordo com também com um versículo da Bíblia, com uma passagem da Bíblia. Então eu gosto muito. Esse meu aqui é a versão mulheres, né, e todo ano muda. Então muda as passagens, né, os versículos. Esse aqui é o volume 23 que eu comprei esse ano agora, de 2020, tá? E tem a versão maior, tem outras versões também. Então, eu gosto muito de ler, porque às vezes eu tô mega na correria, eu vou trabalhar, eu gosto de ler e meditar na palavra. Então, uma outra coisa, né, é meditar na palavra, medite na palavra. Você não vai ler isso aqui só por ler. Você vai tentar memorizar o versículo que foi embasado essa palavra. Você vai tentar pensar no que isso aqui o que isso aqui pode tocar no seu e mudar no seu dia a dia, o que você pode implementar no dia a dia para colocar em prática aquela palavra, o que você precisa mudar.
e o que você precisa fazer de diferente. Então a gente precisa aprender não só a ler a palavra, mas meditar na palavra dia e noite. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é ler um livro, um bom livro devocional. Tem vários livros aí disponíveis, alguns no Kindle Unlimited. Inclusive, se você quiser assinar o Kindle Unlimited, vai estar aqui também no box de informações. Esse livro também vai estar aqui no box de informações, que é Uma Vida com Propósito, que é um livro sensacional. E assim, se você quer muito ser transformado pela palavra, se você quer começar a ver a vida com outro ponto de vista, assim, incrível, lê esse livro, vai te transformar. Ele tem 40 dias, né, e você pode ler aí, separar 40 dias para fazer esse devocional. É sensacional, gente, eu amo esse livro. Toda vez que eu tenho que indicar um devocional para vocês, vai ser esse aqui, Uma Vida com Propósitos. É muito forte, é muito impactante, eu adoro esse livro. Então, geralmente, eu gosto de tirar um tempinho para ler, nem que seja um capítulo de um livro cristão, né? Eu tenho alguns, não li muitos ainda, quero muito ler. Em breve, trago um vídeo para vocês com indicações, tá? E agora a Bíblia, né? Que muita gente me pergunta. Isso aqui, gente, meu Deus, eu recebo muita pergunta. Primeiro, a minha Bíblia é a NVT, que é a nova versão transformadora. Tem uma linguagem mais atual, de um mais fácil entendimento, porém ela não muda muito. Eu senti que algumas versões, né, muda muito o contexto geral da história da Bíblia. Essa daqui não muda, mas o contexto é muito fácil o entendimento mesmo. E ela é da Mundo Cristão. Tem um monte de capa, uma mais linda que a outra. Essa minha Bíblia aqui tem essa capa, ela é mais grossinha porque ela é da letra grande, mas tem as mais fininhas que são da letra comum. E eu amo essa Bíblia, gente. Se eu puder indicar uma Bíblia para estudo, é essa daqui. Ela não tem passagens, tem Bíblias que tem lá estudos de algum pregador famoso e tudo mais. Geralmente tem aí comentários. Eu não gosto de estudar sozinha com esses comentários. Às vezes eu pego ali uma passagem para ler numa outra Bíblia que eu tenho aqui comentada, mas eu gosto de ler uma versão não comentada para tirar as minhas conclusões e escutar certinho o que Deus tem para falar comigo naquele dia. Então, primeira dica que eu tenho para dar para vocês: ler a Bíblia. Nunca leu a Bíblia? Comece por João. João foi o melhor amigo de Jesus, ele foi um dos grandes profetas, ele morreu pela palavra e em João a gente conhece muito de Jesus, muito de como foi a passagem dele aqui na Terra, de muitos ensinamentos. Eu escrevi muito a Bíblia aqui, marquei muita coisa em João e eu adoro. Então, assim, você vai começar a entender mais da vida de Jesus, você vai começar a entender mais sobre a palavra, então você começa a ficar animado por começar a ler de João. Depois disso, gente, vocês estão vendo aqui, ó, que tem tudo marcadinho. Como que eu gosto de fazer? Eu separei aqui de Gênesis a Malaquias, que são são livros do Antigo Testamento, que falam mesmo da construção do mundo, da construção dos templos antigos. A gente tem a história aí de grandes profetas, de grandes homens de Deus, de grandes homens de fé, sabe? Abraão, Davi, tudo aqui de Gênesis a Malaquias são livros que têm uma linguagem um pouquinho mais difícil, mas nessa Bíblia que é bem legal de entender, porque, né, é bem antigo. Então, Gênesis a Malaquias para você entender aí antes da vinda de Jesus na Terra, conhecer aí a história toda de Herodes, né, antes de Jesus chegar à Terra. Tem todas essas histórias dos 3 reis magos, Abel e Caim, o paraíso, tudo aqui você vai encontrar de Gênesis a Malaquias. Depois eu separei o livro de Salmos, que eu gosto de ler. Eu lia um capítulo de Gênesis a Malaquias, depois eu leio um salmo por dia. E o Salmo é um livro de adoração, escrito por Davi. Então eu gosto muito de ler, né, orando. Eu gosto de ler o Salmo orando. E geralmente, gente, os Salmos, eles... tem muita coisa assim de que você fala, caramba, eu tenho que rever isso na minha vida. Então eu faço uma oração dos Salmos. Depois tem Mateus a João, que são aí os discípulos, né, que escreveram essa parte da Bíblia, contando como foi, né, a história mesmo. A história não, como foi a passagem de Jesus aqui
na Terra. Então tem toda a história aí do nascimento de Jesus até o dia da crucificação e tudo mais, pós um pouquinho crucificação. Depois tem Atos a Apocalipse, que é tudo, né, igreja depois, né, que Jesus foi para o céu, que subiu ao céu, e a construção da primeira igreja, como que ficou, né, como que foi a vida aí desses discípulos que foram bastante perseguidos. Então a gente tem aí de Atos a Apocalipse. Em Apocalipse fala bastante aí como que vai ser pós a volta de Jesus. Então eu gosto de ler aí um capítulo de cada. Um capítulo de Gênesis a Malaquias, um capítulo de Salmo, um capítulo de Mateus a João e um capítulo de Atos a Apocalipse, tá? Que eu totaliza 4 capítulos por dia, e você lendo aí 4 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia toda em um ano. Se você quer fazer esse projeto aí também de ler a Bíblia toda em um ano, aqui no Pão Diário também tem esse projeto. Então aqui ele fala, ó, vou botar aí no detalhe para vocês, os capítulos e livros que você tem que ler naquele dia. Então, se você seguir certinho isso aqui, você consegue ler a Bíblia toda também em um ano. Uma coisa também que você pode fazer aqui para entender melhor, para não ter que ficar lendo a Bíblia toda, é ler primeiro Mateus a João. Depois você pode voltar para Gênesis, ler de Gênesis a Malaquias, e depois você faz esse esqueminha aqui para entender melhor a Bíblia. Como eu já li, né, tudo, eu tenho feito assim e tenho gostado muito. Você também vai entender, tá, gente? Porque você vai ver aqui de Mateus a João e você vai conseguir entender como que era na época que Jesus estava aqui na Terra, mas você vai voltar lá em Gênesis e ver desde a criação. Então também dá para entender super tranquilo. É assim que eu leio a Bíblia, tá? E aí, tem aqui alguns capítulos que algumas meninas viram, ó, que eu coloquei até post-it e fui anotando. Por exemplo, ó, aqui Mateus 3. João prepara o povo para a chegada de Jesus. Então eu comecei a colocar post-it porque às vezes eu quero procurar alguma passagem na Bíblia e aí eu vou olhando assim e fica fácil de achar quando que João, né, já falou pro povo que Jesus viria. Então aqui tem, ó, Jesus começa a anunciar as boas novas. Então tem, né, tudo. Tem aqui também a parte da tentação, ó. Jesus é tentado pelo diabo no deserto. Então vou fazendo essas anotações. Eu parei com isso porque dava muito trabalho, me ocupava muito tempo, e aí eu comecei a falar, ai, não tenho tempo para ler a Bíblia hoje. Então eu parei de fazer aqui na Bíblia, porque eu tinha que ficar cortando os papeizinhos, mas é uma dica aí para vocês. Outra coisa é a anotação no caderno. Eu comecei a anotar, por exemplo, eu li lá Mateus 1. Eu comecei a anotar o que Mateus 1 fala. Ah, Mateus 1 fala, sei lá, dos descendentes de Jesus. Então eu falei assim, Mateus 1 explica os descendentes de Jesus. Porque depois eu faço aqui no caderno uma linha do tempo e vou lendo e eu consigo entender melhor a história. Às vezes eu chego lá na frente, espera. Aí volto lá um pouquinho no início e vejo, tá, no início aconteceu isso, isso e isso, porque por isso que aqui está acontecendo tal coisa. Então eu começo a discriminar assim os acontecimentos de acordo com os capítulos e livros que eu estou lendo da Bíblia. Outra coisa também é fazer tipo um diário, colocar qual foi o versículo que mais falou comigo. Eu coloco a data, né? Eu gosto de colocar o horário que eu fiz também devocional. E aí eu coloco o versículo que mais falou comigo naquele dia, o que eu aprendi, assim, o que mais tocou no meu coração naquele dia, o que eu preciso mudar, o que eu preciso meditar durante o dia. Eu faço tipo um diário, né? Um diário de devocional. Eu posso fazer um vídeo aí com vocês fazendo aí um diário de devocional. Vocês querem? Conta aqui embaixo pra mim que eu posso fazer pra vocês. E como que você vai fazer pra criar o hábito de ler a Bíblia? É colocar leitura da Bíblia como uma
prioridade na sua vida. Eu, pelo menos, vejo o meu dia a dia e coisas que eu preciso fazer como prioridade. Então eu comecei a colocar o meu momento de devocional como prioridade. E eu falei agora pra vocês que eu comecei a fazer o devocional pela manhã, como a primeira coisa do meu dia. Porque eu tava vendo que eu deixando pra fazer mais tarde, eu acabava não fazendo. Então eu coloquei como prioridade. E aí o dia que eu não faço, eu fico muito incomodada, né? Então eu coloquei assim, prioridade é acordar e fazer o devocional. Então eu acordava e eu fazia o devocional. E com o tempo isso se tornou rotina pra mim. Então, não rotina como coisa ruim. Eu já acordo, oro, pego minhas coisas e vou fazer o meu devocional. Vou alimentar a minha alma. Depois eu alimento meu corpo, eu arrumo minha casa. Mas, né, a minha prioridade é conectar com Deus. É ser renovada, é renovar a minha alma para me dar forças para passar por qualquer situação do dia a dia forte, junto com Deus, né? É cheia, transbordante da palavra de Deus. Então coloque como meta, né, número 1 do seu dia, fazer o devocional. Não precisa separar 1 hora, 2 horas. A gente começa lendo o pão diário, depois lê um capítulo da Bíblia e aos pouquinhos você vai aumentando, sabe? Às vezes eu achava que eu ia demorar 2 horas para fazer isso, gente. Às vezes eu leio 4 capítulos da Bíblia, mais o devocional, o livro de devocional, mais o pão diário, eu levo aí 40 minutos, 1 hora, e eu estudo, eu escrevo, sabe? Então, cria esse hábito de ser uma coisa, assim, de extrema importância, de trabalhar com, tipo assim, o que é o mais importante que eu tenho pra fazer do dia. Uma delas é o meu devocional. Então, não deixe de fazer. Procure um horário do dia que você sempre tem disponível. Então, eu sempre tenho ali disponível aquele momentinho da manhã e eu vou lá e faço. Exceto os dias que eu vou trabalhar, né? Lógico. Mas eu tô em casa, aquele momento da manhã é sagrado o meu horário de devocional. Às vezes você vai conseguir fazer somente à tarde, você colocou os filhos pra escola, então faça à tarde. Procure um horário que você consiga fazer todos os dias, pra virar rotina, virar costume. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ajudado vocês. Um beijo a todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.